Olá pessoal, meu nome é Eric, sou professor de matemática do Elite e hoje vou estar com vocês na revisão para a prova da AFA que está chegando. Pessoal, separei para vocês uma listinha de exercícios com questões importantes de provas anteriores, de provas recentes, para que a gente possa estar buscando trabalhar os principais assuntos que caem nas provas. Eu procurei questões que tenham os assuntos que os alunos sentem mais dificuldades, como números complexos, geometria analítica, polinômios, etc. Então, vou tentar ser bem abrangente. Claro que a gente não vai tocar em todos os assuntos do conteúdo. Eu escolhi aqueles mais importantes, que geram mais dúvidas e que podem ajudar vocês agora nessa reta final. Tá certo? Então, vem comigo, vamos lá. Vamos ler juntas as questões. Primeira questão. Considere Z os números complexos da forma x mais y i, com x e y pertencente aos reais e i à unidade imaginária, que possuem módulo igual a 2 raiz de 5 e encontram-se sobre a reta de equação 2x menos y igual a 0. O quociente do número z de menor argumento principal pelo número z de maior argumento principal nessa ordem vale... Vamos lá, pessoal? Então, é uma questão que, embora ele fale sobre reta, fale sobre módulo, dá a impressão de que essa questão você vai entender um pouco de geometria analítica. Vai precisar entender um pouco de geometria analítica, mas não é verdade. Essa questão ela pode ser resolvida, pelo menos essa primeira parte da questão, basicamente com conhecimentos da parte algébrica dos complexos. Então, vamos lá. Primeiro ele fala que o complexo Z ele é da forma x mais yi. Tá? Ou seja, ele está mencionando a forma algébrica dos complexos. E ele diz o seguinte, que o módulo de z é igual a 2 raiz de 5, certo? O módulo de z é igual a 2 raiz de 5. E o que isso significa? Lembra? O módulo de um complexo é raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 raiz de 5. Se você esqueceu, lembra que o módulo é o seguinte, você, considerando os complexos como a representação geométrica deles no plano de Argand-Gauss, naquele plano, no plano cartesiano, né, cujos eixos são a parte real e a parte imaginária do complexo Z. O módulo do complexo é a distância que ele se encontra em relação à origem do sistema, certo? E esse módulo de Z pode ser obtido através do teorema de Pitágoras, já que as coordenadas do ponto são exatamente x e y, a parte real e a parte imaginária do complexo. Então, o módulo de Z vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Claro que a gente não vai deixar a equação dessa forma, né? Quando ela está com uma raiz, a gente busca sempre eliminar essa raiz, elevando os dois lados ao quadrado. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 vezes 5, 20. Então, essa é a primeira parte, a primeira informação do problema. A segunda informação é de que o complexo está sobre a reta 2x menos y igual a 0. Então, na verdade, ele quer que você resolva o seguinte sistema. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20 e 2x menos y igual a 0. Tá certo? Lembra que eu falei que você não precisava ter um conhecimento geométrico dos complexos? Bastava você saber a definição algébrica do módulo, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e usar a equação que ele deu, que relaciona x e y, tá? Não precisava saber sobre reta, nada disso. Beleza, agora a gente tem um sisteminha com duas equações, duas incógnitas para resolver. O que eu vou fazer aqui? Bom, a segunda equação já me chama atenção, porque dela eu posso tirar que y é igual a 2x, tá legal? E eu posso substituir esse valor no lugar de y da primeira equação, ficando com x ao quadrado mais 2x ao quadrado igual a 20, beleza? E aí seguimos com x ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a 20. Ou seja, 5x ao quadrado igual a 20,
divide por 5, x ao quadrado é igual a 4, logo, x é mais ou menos 2, tá? Mais ou menos 2. Cuidado com o mais ou menos, tá? Não vai botar só o 2, tá? A solução da equação x ao quadrado igual a 4 é mais ou menos 2, beleza? Mas não esqueça que isso aqui é um sistema, né? Então, não é só achar o x, a gente quer achar o x e o y correspondente para cada x. Então, vamos lá. Como temos duas possibilidades para o x, temos que analisar os dois casos. Se o x for 2, então o y, lembrando que o y é igual a 2x, o y será 2 vezes 2, 4. E o complexo z, qual será? O complexo z, ele não é x mais yi? Então, ele vai ser 2 mais 4i. Beleza? E se o x for menos 2? Se o x for menos 2, então o y será 2 vezes menos 2, que será menos 4. Consequentemente, o complexo z será menos 2 menos 4i. Beleza? Agora vamos à pergunta do problema, né? Ele fala o quociente do número z de menor argumento pelo número z de maior argumento. Agora a gente vai ter que lembrar o que é o argumento de um complexo. Eu já vou aproveitar aquela figurinha que eu tenho ali. O argumento é exatamente esse ângulo θ aqui, formado pelo vetor OZ e o eixo real, tá? E o eixo das abscissas no plano complexo. Então, conforme o ângulo ele vai atravessando, conforme o complexo vai atravessando os quadrantes, o ângulo, o argumento, vai ficando cada vez maior. Então, para saber desses dois argumentos, qual deles tem o maior e o menor argumento, eu vou ter que desenhar eles no plano complexo, a representação deles no plano complexo. Então, vamos lá. O 2 mais 4i... O 2 mais 4i está aqui, parte real 2, parte imaginária 4. Seria mais ou menos isso aqui. 2 mais 4i, ok? E o menos 2 menos 4i seria um complexo que estaria aqui, menos 2 menos 4i, seria mais ou menos aqui. O menos 2 menos 4i, beleza? Ele quer o quociente entre o de menor argumento e o de maior argumento. Então, quais são os argumentos? Vamos ver. Esse aqui tem um argumento que tem esse tamanho, certo? Lembrando que é sempre o ângulo medido do eixo das abscissas até o vetor que liga a origem até o complexo. O segundo argumento é esse aqui, né? É esse aqui. Nitidamente, o argumento do menos 2 menos 4i é maior e o do 2 mais 4i é o menor. Então, a razão que ele está pedindo, a razão z1 sobre z2, é a razão do menor para o maior, né? Então, vai ser do 2 mais 4i dividido por menos 2 menos 4i, ok? Bom, aqui é bem tranquilo, né? Se eu colocar o sinal de menos em evidência lá embaixo, olha o que acontece. Eu vou ficar com menos 2 mais 4i, 2 mais 4i se cancela e eu obtenho como resposta menos 1. Beleza? Menos 1, alternativa letra B de bola. Belezinha, pessoal? Bom, pessoal, continuando agora, vamos para a questão 2 da nossa lista. Vamos ler junto. AFA 2022, que na verdade é 21/22, né? Foi feita concurso em 2021 para quem entrar em 2022. Considere no plano de Argand-Gauss os números complexos z igual a x mais yi, em que x e y são números reais e a unidade imaginária. Sobre a igualdade 2z mais conjugado de z igual a 9 mais 3i, é correto afirmar que... Aí tem lá as alternativas. Então, a gente tem que resolver essa equação em z para obter, depois analisar as afirmativas. Vamos lá, vamos ver junto. Ele disse que o z é um número complexo, x mais yi. Então, vamos escrever isso.
x mais y. Ele deu para a gente a forma algébrica do complexo. Então, vamos apenas substituir lá. Então, 2 vezes z, que é x mais y, mais o conjugado de z. Cuidado, quem seria o conjugado de z? Se o z é x mais y, o conjugado será x menos y, tá? Isso é igual a 9 mais 3i. Para quem não lembra, o conjugado é o complexo que tem a mesma parte real e a parte imaginária com sinal trocado. Então, se a parte imaginária do complexo z era y, ficou menos y no conjugado. Beleza? Agora a gente vai fazer aqui a arte milenar do chuveirinho. Então, ficamos com 2x mais 2y mais x menos y igual a 9 mais 3i. Ok? Vamos juntar os termos semelhantes. Então, 2x com x, 2y com menos y. Ficamos com 2x mais x, 3x, 2y menos y, mais y. Isso é igual a 9 mais 3i. Ok? Bom, agora a gente chegou numa igualdade entre dois números complexos que estão na forma algébrica, tá? Quando a gente obtém uma igualdade entre dois complexos na forma algébrica, o que tem que acontecer? A parte real da esquerda precisa ser igual à parte real do complexo da direita. E a parte imaginária do complexo da esquerda tem que ser igual à parte imaginária do complexo da direita. Então, o que vai acontecer? Eu preciso que 3x seja igual a 9 e y seja igual a 3. Assim, nós obtemos que x é 3 e o y também é 3. Mas nosso objetivo era encontrar o z, né? Lembra que o z é x mais y. Então, como x é 3 e o y é 3, o z é 3 mais 3i. Tá certo? Então, primeira parte do problema resolvido. Já achamos o z. Agora é o mel, só analisar as alternativas. Vamos lá? Letra A. Ele fala de z sobre i igual a conjugado de z. Vamos ver. Quem seria z sobre i? Seria 3 mais 3i dividido por i. Tá certo? Agora a gente vai multiplicar em cima e embaixo por i. Por quê? Porque eu tenho uma divisão de dois números complexos, né? Quando a gente divide dois números complexos, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, do denominador. E aí, multiplicando, ficamos com 3i mais 3i ao quadrado sobre i ao quadrado. Beleza? Continuando aqui, 3i ao quadrado. Aqui, lembrando que i ao quadrado é menos 1, e i ao quadrado aqui é menos 1. Então, ficamos com 3i menos 3 sobre menos 1. Tá certo? E agora, como eu tenho menos 1 em cima e embaixo, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo para trocar o sinal. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. Eu fico com 3 menos 3i sobre 1, ou simplesmente 3 menos 3i, né? Repare que se z é 3 mais 3i, 3 menos 3i é o conjugado de z. E é exatamente o que diz a afirmativa A. Então, a nossa afirmativa A é a verdadeira. Galera, toma muito cuidado com isso, tá? A AFA, ela tem uma mania de pedir a alternativa incorreta ou alternativa falsa, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Não sai olhando para a primeira afirmativa. Achou que ela está verdadeira? Não sai marcando e pula para outra. Você corre o risco de acabar caindo numa pegadinha da questão. Então, analisa as 4 afirmativas sempre. Eu sei que dá mais trabalho, mas você fica com muito mais segurança para partir para a próxima. A gente tem que garantir esse ponto em toda questão, tá? Se você já chegou até aqui, você já tem a questão na tua mão. É melhor você garantir esse ponto, ficando nela até o final, do que você partir para uma outra que talvez você não saiba nem começar e perca tempo apenas pensando sem chegar num resultado, tá? Então, garante essa questão. Leu a letra A, verdadeira, vamos para a letra B. Letra B, módulo de z é 2 raiz de 2, vamos ver. O módulo de z seria o quê?
raiz de parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso vai dar raiz de 9 mais 9, que é 18. 18 é 9 vezes 2, né? É 9 vezes 2. O 9 consegue sair da raiz como 3, então dá 3 raiz de 2. Falsa, né? Porque ele disse que é 2 raiz de 2. O moço mentiu, né, pra gente. Letra C. O argumento de Z é 3π sobre 4. Opa, como é que eu acho o argumento de Z? Para achar o argumento de um complexo, o primeiro passo é você marcar o afixo desse complexo no plano. Então, olha só, a parte real é 3, parte imaginária é 3 também. Opa, não sei de onde eu tirei esse 4. É 3 também. Então, tá aqui. Esse é o afixo do complexo 3 mais 3i. E eu estou interessado em achar o argumento. O que é o argumento? O argumento é esse ângulo θ aqui, tá? Formado pelo eixo das abscissas, o eixo real, e o vetor que liga a origem até o afixo do complexo Z, tá? Bom, esse é um triângulo retângulo cujos catetos têm tamanhos 3 e 3. Então, eu consigo tirar a tangente desse ângulo rapidamente, né? Qual seria a tangente θ? A tangente θ é 3 sobre 3, cateto oposto sobre adjacente, que dá 1. Tem algum ângulo com tangente 1? Tem, é o 45. Ou, né, em radianos, que é importante, π sobre 4, beleza? E o que o moço falou? O moço disse que o argumento é 3π sobre 4. O moço mentiu de novo, tá errado. Então, a letra C também é uma afirmação falsa. Tá legal? E a letra D? A letra D nos diz que I vezes Z é um afixo do terceiro quadrante, né? É um complexo do terceiro quadrante. Então, vamos lá. I vezes Z seria o quê? Seria I vezes 3 mais 3i. Fazendo um chuveirinho, daria 3i mais 3i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, ficamos com menos 3 mais 3i, beleza? Vamos marcar esse complexo no plano? Olha só, a parte real dele é menos 3 e a parte imaginária é 3. Então, o complexo está aqui, menos 3 mais 3i. Beleza? Show de bola? Como ele está aqui, ele na verdade está no segundo quadrante. Então, novamente, essa afirmação é falsa. Pronto. Viu? Gastamos ali alguns minutinhos a mais, mas eu tenho certeza, eu tenho três afirmações falsas e a letra A é a verdadeira. Então, conseguimos aqui ter certeza, garantir esse ponto que a letra A é a resposta correta que ele pede. Beleza? Terceira questão, AFA 2020. Considere no plano de Archan-Gauss a região S formada pelos afixos dos pontos P, X e Y dos números complexos Z, X mais YI, em que raiz de menos 1 igual a I, né? A unidade imaginária. E aí ele dá o conjunto S. Esse conjunto S ele é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Ele fala módulo de Z menos I maior ou igual a 1. Módulo de Z menor ou igual a 2. E parte real de Z menor ou igual a 0, tá? Então, você tem algumas maneiras de fazer isso aqui. Eu vou ensinar duas formas de fazer, tá? Bom, a primeira maneira é você fazendo algebricamente. Mas, Érico, o que significa algebricamente? Significa que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar o Z de x mais yi e vou obter as equações em x e y que representam esse sistema. Vou representar esse sistema a partir de equações envolvendo x e y. Então, vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima, porque as de baixo são mais fáceis e a última de cima é a mais complicada. Então, vamos lá. Parte real de Z menor ou igual a 0. O que isso significa? Bom, se eu chamei o complexo Z de x mais yi, então a parte real dele é o x e a parte imaginária é o y. Então, o x é menor ou igual a 0.
tá certo? Então, x é menor ou igual a zero. Agora, depois ele fala que módulo de z menor ou igual a 2. Lembra, o que é módulo de z? Módulo de z, como nós vimos, é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tem que ser menor ou igual a 2. Ok? Bom, como os dois lados são positivos, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados sem medo. Então, elevando ao quadrado, eu cancelo o quadrado com a raiz e fico com x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Tá? Já é uma segunda equação. E, por fim, a terceira equação, que é, vou até começar ela aqui, módulo de z menos i maior ou igual a 1. Tá? Módulo de z menos i maior ou igual a 1. Mas i não é x mais yi? Sim, Eric. Então, vai ser x mais yi menos i maior ou igual, cismo com menor ou igual, maior ou igual a 1. Tá legal? Bom, para tirar o módulo, como nós vimos, é raiz de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. A parte real eu até sei que é o x, mas a parte imaginária não está bonitinha, né? Tá yi menos i. Então, eu vou juntar para eu poder separar bem que é a parte real e parte imaginária. Ó. X mais, como eu tenho yi menos i, eu, na verdade, tenho y menos 1 i maior ou igual a 1. Tá legal? Show! Agora, se eu tenho um módulo, vai ser raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso maior ou igual a 1. Beleza? Novamente, vou elevar os dois lados ao quadrado para eliminar a raiz quadrada. E aí fico com x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado maior ou igual a 1. Pronto. Agora eu tenho as três equações representadas em x e y. Basta agora a gente interpretar essas equações para poder matar o problema. Então, vamos lá. Como é que ficaria aqui? Primeiro, parte real de z menor ou igual a 0. Então, parte imaginária, parte real. Se a parte real é menor ou igual a 0, eu estou falando do quê? Eu estou falando da região à esquerda do eixo y, né? É onde o x é menor ou igual a 0. Então, são toda essa região aqui do eixo y para a esquerda, né? São os pontos que tem o x menor ou igual a 0. Ok. Depois, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Isso aqui é uma equação de uma circunferência de centro no ponto 0, 0, ou seja, na origem, e raio 2, né? E raio 2. Então, a representação da segunda equação é uma circunferência de centro na origem e raio 2. Ó, 2 menos 2, 2 e menos 2. Ok? E a terceira? A terceira, ó, é x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado maior ou igual a 1. Isso aqui é a região de fora, né? Porque tá vendo que a desigualdade, o maior ou igual está apontado para o x e y? Guarda isso. Se tiver apontado para lá, quer dizer que é a região de fora. Quando tiver menor ou igual apontado para o x e para o y, quer dizer que é a região interna da circunferência. Tá bom? Então, vai ser a região exterior à circunferência de centro no ponto 0 e 1 e raio 1. Beleza? Então, vamos lá. Centro no ponto 0, 1. 0, 1 vai ficar aqui. E o raio é 1. Então, essa circunferência ela está assim, ó. Tá? Ela está assim. Essa circunferência. Bom, então eu quero... Ó, ficou até bonitinho meu desenho. Então, eu quero a região interna da circunferência de fora e externa a circunferência de dentro, tá? E
somente o lado esquerdo do eixo y. Se a gente for analisar, juntar essas condições todas, a gente vai perceber que a região S é essa região aqui que eu estou pintando, né? É a região dentro da circunferência de fora e fora da circunferência de dentro, né? Porém, somente a parte da esquerda, tá? Seria essa área aqui, essa região S. Beleza? Antes de eu prosseguir, eu só queria mostrar para vocês como é que seria o segundo modo, né, de fazer esse exercício. Bom, esse segundo modo, na verdade, é somente para as duas primeiras equações, que é você lembrando da fórmula da distância, né, da interpretação do módulo como uma distância. Então, você tem que lembrar do seguinte, ó, o módulo da diferença de dois complexos é igual à distância entre os seus afixos. É igual à distância entre Z e W. Tá legal? Se você fizer dessa forma, você enxergaria o seguinte, que módulo de Z menos I é maior ou igual a 1, equivale a dizer que a distância do complexo Z ao complexo I é maior ou igual a 1, certo? Bom, se o Z ele tem que estar a uma distância maior ou igual a 1 do complexo I, que é fixo, então ele tem que estar na região externa à circunferência de centro no afixo do ponto I, do complexo I, que é o ponto 0,1, tá? Na região externa. E essa circunferência tem raio 1, beleza? Da mesma forma, módulo de Z menor ou igual a 2 significa que a distância do complexo Z ao complexo 0 é menor ou igual a 2. Então, ele está na região interna da circunferência de centro 0, né, no 0, 0, e raio 2. Então, você pode enxergar pela interpretação geométrica do módulo. Fazendo isso, você ganha um pouco de tempo aí na questão e não precisa desenvolver essas equações, tá? Eu assim, na minha opinião, tá? Vou dar uma opinião sincera aqui de professor. Eu acho que é importante você desenvolver esse método, porque ele é mais geral, tá? Ele funciona para mais problemas. Se você tem segurança nesse aqui, aí você parte para esse. Mas eu acho que você não deveria ir direto para esse se você não entende bem isso aqui que está acontecendo, tá? Esse aqui funciona para mais tipos de problemas que não necessariamente vão envolver interpretação geométrica, como eu fiz no outro exercício, né? Um problema de módulo que não envolvia necessariamente interpretação geométrica. Tá? Então, eu acho que saber tirar essa definição, esse módulo aqui, é a parte mais importante. O raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Se você está bem com isso, sabe, tá safo com isso aqui, aí você acho que está pronto para fazer isso aqui. Se você não está bem nisso aqui, tenta aprender isso aqui antes de ir para aquele outro método. Tá? Mas quem sabe esse método com certeza ganha tempo. É interessante também. Beleza, agora que a gente já desenvolveu tudo, vamos falar das afirmativas. O moço vai nos dar três afirmativas aqui para a gente analisar. Vamos lá. A primeira, a área de S é maior do que 4,8. Então, ó, a área de S é maior que 4,8 UA, unidade de área. Vamos ver? Quanto seria essa área da região S? Essa área vai ser igual a... Bom, eu tenho a área do círculo grande subtraída a área do círculo pequeno. Aí vai dar toda essa área entre os dois. Só que eu pego só metade dela, porque eu quero só a metade da esquerda. Então, vai ser a área do círculo grande, que é π vezes 2 ao quadrado, né? πr ao quadrado, menos a área do círculo pequeno, π vezes 1 ao quadrado, só que eu quero só metade dessa área, porque eu só quero a metade da esquerda, né? A da direita ele não quer, porque ele pediu que parte real de Z seja menor ou igual a 0, né? X menor ou igual a 0. Então, esse seria o valor. Então, ficamos com 4π menos π sobre 2. Isso vai dar 3π sobre 2, beleza? E aí, será que esse valor é maior ou menor que 4,8? Aí vem a dúvida. A gente vai ter que fazer o quê? Vamos chamar o π
Vamos aproximar o π para 3,14. Π é aproximadamente 3,14, certo? E aí, a gente poderia ficar com... A área vai ser aproximadamente 3 vezes 3,14 sobre 2. Isso vai dar 3 vezes 1,57, tá? 1,57. E agora, tem que fazer essa continha. Então, ó, 1,57 vezes 3 vai dar 7 vezes 3, 21. 1 vai 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 17. 7 vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 4,71. Não passou de 4,8. Aí você pode dizer assim, pô, mas e se eu botasse mais casas decimais? Gente, é muito difícil de analisar, mas com 3,14, 2 casas decimais já dá para ter uma razoável estimativa. Então, provavelmente não vai passar de 4,8, tá? A AFA, ela tem essas jogadinhas, ela gosta de fazer essas aproximações meio safadas mesmo, tá? Então, mas dá para ver, com 3,14 a gente viu que não dá certo, então essa afirmativa é falsa, beleza? Então vamos ver. Segunda afirmação. Se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I pertence a S. Vamos ver. Então aqui só para deixar registrado, deu aproximadamente 4,71, tá? Segunda afirmação. Ele fala de o elemento de S com menor argumento. Então, vamos lá. Lembra, o argumento é aquele ângulo formado pelo vetor OZ e o eixo real. Então, se eu for pegar os de maior argumento, o que vai acontecer? Na verdade, o argumento mínimo é o 0, que é quando ele está sobre o eixo real. Conforme você vai aumentando, você vai pegando os de maior argumento. Ele pede o mínimo. O menor argumento seria esse complexo aqui, né? Esse complexo aqui, que é o complexo que está em cima do eixo imaginário. Que complexo é esse? É o complexo 2i, tá certo? Esse complexo, ele tem, ó, módulo 2i menos i daí, módulo de i é igual a 1, então ele satisfaz a primeira equação. Módulo de 2i é 2, que é menor ou igual a 2, satisfaz. E a parte real dele é 0, que é menor ou igual a 0. Então, esse é o complexo que serve. Conforme você vai andando, ó, os argumentos vão ficando cada vez maiores até chegar no maior argumento, que é aqui embaixo no menos 2i, tá? Beleza. E aí ele fala que K vezes I pertence a S. Então, ó, o complexo que ele está falando, o complexo de argumento mínimo, é o complexo 2i. Então... Ah, não, ele chamou de K, né? K é o 2i. Então, K vezes I. K vezes I seria 2i vezes I, que é 2i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 2. Opa, menos 2 está aqui, né? Menos 2 também é um complexo do conjunto. Ele está bem na bordinha da circunferência de fora. Então, é verdade, hein? O menos 2 também pertence ao conjunto S. E essa afirmação é verdadeira, pessoal. Beleza? E a terceira afirmação diz o seguinte. Terceira afirmação diz que todo Z pertence a S, possui seu conjugado também em S, tá? Então, todo Z que pertence a S possui seu conjugado também em S. Ou seja, ele está dizendo que se eu pegar qualquer complexo aqui desse conjunto, o conjugado dele também vai estar, tá? Dentro do conjunto pintadinho aqui. Então, olha só, vamos só lembrar qual é a interpretação geométrica do conjugado. Se o complexo Z está aqui, o conjugado dele é aquele que tem a mesma parte real e a parte imaginária no sinal trocado. Vamos supor que aqui é 1 mais 2i. O conjugado dele será o 1 menos 2i, né? Esse aqui seria o conjugado de Z.
Ou seja, seria uma reflexão em torno do eixo X, em torno do eixo das abscissas. Tá, o que eu quero dizer com isso? Ele está dizendo que se qualquer elemento do conjunto S vai ter o seu conjugado também dentro do conjunto S. Então, por exemplo, se eu pegar esse elemento aqui, o simétrico dele também está no conjunto. Beleza. Tem alguns exemplos que a gente até consegue pegar. Por exemplo, sei lá, esse complexo aqui, o simétrico dele também vai estar no conjunto, né? O conjugado dele vai estar aqui embaixo. Mas tem um problema. E se eu pegar um complexo aqui? O simétrico dele vai acabar caindo aqui, né? Que está nessa região de fora, que está nessa região que não está dentro da região S. Por quê? Ela está dentro da circunferência menor. E ele quer que fique fora da circunferência menor. Certo? Então, essa afirmação, ela é falsa. Ela é falsa por causa disso. A gente consegue pegar alguns exemplos. Vamos pensar aqui. Só o complexo menos i, por exemplo, né? Se você pegar o complexo menos i, se o z for igual a menos i, ele com certeza pertence a S, né? Por quê? Ó, menos i dá menos 2i, módulo de menos 2i é 2, que é maior ou igual a 1. Tá? Atende a primeira. Módulo de menos i é 1, menor ou igual a 2. E a parte real dele é 0, ele é menor, então a parte real dele é menor ou igual a 0. Então satisfaz a 3. Então ele atende às 3 condições. Então, o menos i, ele atende. Só que o conjugado dele, então ele pertence a S. Porém, o conjugado dele, que seria i, não pertence a S, né? Por quê? Porque se você substituir o i aqui, ó, i menos i dá 0, módulo de 0 é 0, 0 maior ou igual a 1, falso. Então ele não está nessa região. Por quê? É esse ponto aqui. Se eu pegar o menos i, o conjugado dele, o i, está aqui, que não atende à condição de estar fora dessa circunferência de dentro. Beleza? Tá certo, pessoal? Então, mais uma afirmação falsa, nós temos duas falsas e uma verdadeira. A resposta é a letra A. Apenas uma das proposições é verdadeira. Então, resposta letra A. Beleza? A de aprovado na AFA. É isso. Vamos pegar uma questão da AFA recente, 2023. Seja uma circunferência de centro C, cujo diâmetro é o segmento de extremidades A e B. Considere MN são os pontos de interseção dessa circunferência com o eixo das ordenadas. A área do triângulo, cujos vértices são os pontos MNC, em unidades de área, é igual a... Então vamos lá, pessoal. É um probleminha de achar a equação da circunferência quando a gente conhece o diâmetro dela, né? As extremidades do diâmetro. Então, como é que fica isso aqui? Eu tenho uma circunferência e eu conheço as extremidades A e B do diâmetro dessa circunferência, que são A, menos 1 e 10. O A tem coordenadas menos 1 e 10. E o B, menos 7 e 2, tá certo? Repare que assim, eu não me importei com escala, se um está mais para a direita ou para a esquerda, porque isso realmente não importa para o problema, tá? Na resolução do problema, o que vai importar são as equações. Beleza, quando a gente quer encontrar a equação de uma circunferência partindo do diâmetro, né, conhecendo o diâmetro dela, a gente vai fazer o seguinte, você vai notar comigo que o centro dessa circunferência é o ponto médio do diâmetro AB. Então, eu consigo obter o centro C a partir da fórmula do ponto médio, que é A mais B sobre 2. Ou seja, eu vou fazer a média aritmética das coordenadas de A e B. Então, eu vou ficar com menos 1, menos 7 sobre 2 e 10 mais 2 sobre 2. Isso dá, ó, menos 1, menos 7, menos 8. Menos 8 sobre 2, menos 4. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Menos 4 e 6. Essas são as coordenadas do centro. Além disso, a gente precisa saber o raio, né? São as informações mais importantes. O centro e o raio de uma circunferência. Então, o raio. Como é que eu vou tirar o raio? O raio vai ser a metade da distância entre os pontos A e B. Então, o raio é a metade da distância entre os pontos A e B. Tá certo? Então, vai ser
metade de raiz de ΔX ao quadrado, então menos 7 mais 1, né? Menos 1, fica mais 1, ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, 2 menos 10 ao quadrado. Então, o raio vai ser 1/2 de raiz de menos 7 mais 1 dá menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, mais 2 menos 10, menos 8 ao quadrado. Lembrando, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 64 mais 36 dá 100, raiz de 100 é 10. Então, isso vai dar 1/2 vezes 10, que é 5. Então, esse é o raio da circunferência. Beleza? Obtendo o centro e o raio, a gente consegue obter a equação dessa circunferência, né? Essa circunferência, que eu vou apelidar ela carinhosamente de lambda, ela será x menos o x do centro, x menos menos 4, fica x mais 4 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, 25. Ok? Essa é a equação da nossa circunferência. O que ele quer? Ele quer a interseção com o eixo das ordenadas. Opa, o eixo das ordenadas, ele está dizendo que essa circunferência, ela faz isso aqui, ó. Ela corta o eixo das ordenadas em dois pontos que ele chamou de M e N, e aqui o centro C. Juntos, eles vão formar um triângulozinho. E o que ele pede é exatamente a área desse triângulo. Tá legal? Então, como é que eu faço para determinar os pontos da circunferência que estão sobre o eixo das ordenadas, o eixo Y? Bom, os pontos do eixo das ordenadas são aqueles pontos em que o x é 0, né? Então, basta eu atribuir a x o valor 0. Então, ó, atribuindo a x o valor 0, a gente obtém 0 mais 4 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 25, tá? 4 elevado ao quadrado, 16, mais, cuidado, não abre aqui o produto notável ainda, tá? Tenta não abrir o produto notável que vai ser melhor. Se você abrir, você vai cair numa equação de segundo grau, vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Deixa assim, y menos 6 ao quadrado. Aí, passo 16 para lá, ficamos com y menos 6 ao quadrado igual a 25 menos 16, 9, tá? E aí, olha o bizu agora. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, lembrando de colocar o mais ou menos. Então, y menos 6 é igual a mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Beleza? Assim, nós temos que o y, ele é 6 mais ou menos 3. É só passar o 6 para lá somando. Então, o y pode ser 6 mais 3, 9, ou o y pode ser 6 menos 3, 3. Beleza? Ótimo. Agora eu vou fazer uma figurinha melhor, né? Nós temos aqui a circunferência. O eixo, ela corta o eixo das ordenadas em dois pontos. Aqui no ponto de ordenada 9 e aqui no ponto de ordenada 3. E o centro dela fica aqui no ponto de coordenadas... menos 4 e 6, peraí. Peraí, posicionei errado. Vou colocar aqui. Pronto, melhorou. Melhorou. Tá? Então, aqui no 9 e aqui no 3. E o centro dela está aqui no ponto de coordenadas menos 4 e 6. O que o problema quer? O problema quer a área desse triângulo aqui. Beleza? E aí, muitos alunos, né, às vezes acham que para achar a área de triângulo você vai ter que usar aquela fórmula, né, do determinante, ou então aquela tabelinha de x, y.
Antes de fazer isso, tenta fazer uma figura, vê se não é fácil de calcular a área desse triângulo, porque às vezes é muito fácil. E aí, aquele determinante pode acabar te enrolando, tá? Esse aqui é um exemplo. Esse triângulo aqui é bem simples, né? Por quê? A base dele é de 3 para 6, de 3 para 9, 6, né? É o tamanho da base. E a altura dele é esse comprimento aqui, que vale 4. Né? Vale 4. Então, se eu sei a base e sei a altura, eu sei a área, né? A área do triângulo vai ser base, 6, vezes a altura, que é 4, sobre 2. Isso vai dar 24 sobre 2, 12 unidades de área. Beleza? E a resposta é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Tudo tranquilos? Pessoal, vamos agora para a questão de número 5, AFA 2022. Considere no plano cartesiano a circunferência lambda de equação mx² mais 4y² mais nxy menos 16x mais 3k menos 1 igual a 0, tá? Em que m e nk são números reais. Sabe-se que a circunferência lambda tangencia a reta de equação 3x menos 4y menos 16 igual a 0. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Ele deu que essa circunferência ela tangencia a reta de equação 3x menos 4y menos 16 igual a 0, tá? Ok? Aqui está a circunferência lambda. E ali está a equação dela. Bom, então vamos trabalhar em cima disso. A partir disso a gente vai descobrir o tal do m, do n e do k. Bom, primeiro, tem uma coisa estranha nessa equação de circunferência, né? Já tem que tem que cheirar mal isso aqui, né? Você está acostumado com a equação da circunferência, ter x ao quadrado, ter y ao quadrado, tem x e tem um termo independente aqui, né? Mas termo x vezes y, que coisa esquisita, né? Não é para ter termo x, y. Uma circunferência não pode ter termo x, y, tá? Equações que têm termo x, y são trabalhadas como possíveis cônicas rotacionadas, que não é o caso, tá? Aqui, uma equação de circunferência nunca vai ter termo x, y, ok? Então, cônicas rotacionadas não são trabalhadas para as provas da AFA, Escola Naval e esses concursos. Então, você não precisa se preocupar. Se ele mencionou o termo XY, muito provavelmente tem uma forma de você eliminar ele, que é o caso aqui. A gente tem o seguinte, ó, o n não é o coeficiente do xy, e eu não tenho uma equação de circunferência que não pode ter termo xy, então o n é 0. De cara, esse termo aqui é 0. Tá legal? Esse termo aqui é 0. Então, a gente fica com a equação mx² mais 4y² menos 16x mais 3k menos 1 igual a 0. Vamos agora completar os quadrados, agrupar, para poder obter a equação da circunferência aí. Então, vamos lá. Primeiro, outra coisa. A gente sabe que, como é uma equação de circunferência, os coeficientes do x² e do y² precisam ser iguais, né? Por que eles vão ser iguais? Porque quando eles são diferentes, a gente vai ter uma cônica, uma elipse, uma hipérbole. Então, no caso, como ele fala que é circunferência, obrigatoriamente o coeficiente do x² tem que ser igual ao coeficiente do y². Se o do y² já é 4, o do x² vai ter que ser 4 também, né? Então, de cara, o m vai ser 4. Ok? Agora só faltou a gente forçar essa reta a ser tangente a essa circunferência. E é isso que vai determinar o valor do k. Ok? Como é que a gente faz isso? Aí eu vou precisar que vocês lembrem de como a gente determina que uma circunferência, né, seja tangente a uma reta. Ela vai ser tangente à reta quando a distância do centro da circunferência à reta
for igual ao raio. Então, a distância for igual ao raio, tá? Essa é a condição. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Achar o centro dessa circunferência, achar o raio dessa circunferência e forçar a distância do centro até essa reta a ser igual a esse raio que a gente encontrou. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter a gente vai forçar a circunferência a ser tangente à reta, tá bom? Então, vamos lá. Para melhorar a minha vida, eu vou dividir essa equação toda por 4, tá? Então, vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 3k menos 1 sobre 4 igual a 0. Beleza? Bom, agora vamos tirar o centro e o raio. Como? Vamos agrupar os termos. X ao quadrado menos 4x, completo quadrado. Metade de 4, 2. Elevado ao quadrado, 4. Então, eu vou somar 4 e, para não alterar, subtrair 4. Por quê? Porque eu faço aparecer x menos 2 ao quadrado. Verdade, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, quadrado do segundo. Mais y ao quadrado mais 3k menos 1 sobre 4 igual a 0. Beleza? Bom, agora eu vou passar o 4 para lá e o 3k menos 1 para lá. E aí ficamos com x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos, vou botar assim, 4 menos 3k menos 1 sobre 4. Beleza? Aqui, do lado direito, a gente pode fazer um MMC, né? 4 vezes 4, 16. 16 menos 3k menos 1 vai ficar 16 menos 3k mais 1, tudo sobre 4. Tudo bem? 16 mais 1 dá 17, né? Então, 17 menos 3k sobre 4. Beleza? Ótimo. Agora, com a equação já bonitinha, eu consigo extrair algumas informações interessantes. Eu sei que essa circunferência tem centro no ponto 2 e 0, no ponto de coordenadas 2 e 0, e que o raio dela é raiz de 17 menos 3k sobre 4. Galera, sempre faz isso. Sempre que aparecer uma equação de circunferência, provavelmente você vai ter que tirar o centro e o raio dela. Tá? Esse é o básico, completar os quadrados e tirar o centro e o raio. Se você ainda não está ligado nisso, tenta dar um reforço aí em produtos notáveis para você safar, que muito provavelmente essa questão vai aparecer algo, né, desse tipo. Ok? Então, vou continuar a questão aqui. Bom, eu já tenho o centro e sei o raio. Eu quero que o centro seja igual, que o raio seja igual à distância do centro até a reta. E aí, vamos lá, vamos calcular a distância do centro C até a reta R. Lembrando que isso tem uma fórmula, né? Que é AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? É uma fórmula meio ingrata, mas ela é muito útil para problemas de reta tangente à circunferência. Então, tem que ficar ligado nela, tá? Então, vamos lá. Essa distância D vai ser módulo de... Substitui as coordenadas do centro na forma geral da equação da reta. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 4 vezes 0 menos 16, dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A e B são os coeficientes do x e do y, que no caso são 3 e menos 4. Como está elevado ao quadrado, eu nem botei o menos 4, tá? Então, vamos lá. Ficamos com 3 vezes 2, 6. 6 menos 16 vai dar menos 10, né? Módulo de menos 10 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 9 mais 16, 25. Então, raiz de 25 é 5. Ficamos com módulo de menos 2. Módulo de menos 2, que é 2. Beleza? Então,
o raio da circunferência precisa ser igual a 2. O raio da circunferência está aqui. Então, vamos achar o K a partir de agora. Então, raiz de 17 menos 3K sobre 4 tem que ser igual a 2. Beleza? Vamos elevar os dois lados aqui ao quadrado. E aí ficamos com 17 menos 3K sobre 4 igual a 2 ao quadrado, que é 4. Passa o 4 multiplicando para lá, ficamos com 17 menos 3K igual a 16. Logo, 3K igual a 1. E, por fim, o K igual a 1/3. Tá certo? Finalmente tiramos o K. Agora estamos prontos para matar essa equação. Vamos até achar a equação completa, né? A equação da circunferência lambda vai ficar, completando aqui, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Aí, substituindo aqui, a gente vai encontrar, obviamente, 2 ao quadrado, já que o raio tem que ser 2, né? Então, é igual a 4. Ok? Só conferindo aqui as contas, vai dar 1/3, vai dar certinho. Isso aí, a gente queria. Vamos analisar agora as afirmações. Primeira afirmação. Primeira afirmação, o ponto P de coordenadas 3K e N. Ele é interior à lambda. Bom, agora que a gente sabe o K e o N, eu consigo dizer que ponto P é esse, né? O ponto P é o ponto 3K. Vai dar 3 vezes 1/3, 1. E o N foi 0. É o ponto 1, 0. Ele pergunta se esse ponto é interior à lambda. Como é que a gente avalia se um ponto é interior ou exterior a uma circunferência? Bom, se eu tenho a circunferência aqui, o ponto vai ser interior se a distância que esse ponto está do centro da circunferência for menor que o raio dela, tá? E ele vai ser exterior à circunferência se a distância que ele está for maior do que o raio da circunferência, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a distância do ponto P até o centro da circunferência. O que não é muito difícil, já que o ponto P é 1, 0 e o centro é 2, 0. Então, a distância entre eles é 1. Você poderia fazer isso diretamente. Ou pode aplicar a fórmula da distância entre pontos, né? Distância entre o ponto P e o ponto C é raiz de ΔX ao quadrado, então 2 menos 1 ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, 0 menos 0 ao quadrado. E aí isso aqui vai dar 1. Agora, compara isso com o raio. O raio não é 2? Se o raio é 2, então isso aqui é menor do que o raio. Se a distância é menor do que o raio, ele realmente é interior. O ponto P é interior. Interior à circunferência. Interior à lambda, tá? Então, de fato, a primeira afirmação, o moço não mentiu. Ela é verdadeira. Segunda afirmação. Segunda afirmação, lambda tangencia o eixo das ordenadas. Opa! Quando é que uma circunferência tangencia o eixo das ordenadas? Vamos ver aqui? Ó, tem a circunferência, aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas aqui qualquer. Ele vai tangenciar o eixo das ordenadas quando acontecer o seguinte. O módulo do x, né, o tamanho do x do centro, for igual ao raio da circunferência, né? Então, ou ela vai estar um raio para a direita ou um raio para a esquerda, por isso tem que ser em módulo. Então, quando o módulo do x do centro for igual ao raio, né? Ou seja, o x do centro for mais ou menos o raio da circunferência. Vamos ver se isso acontece? O x do centro é 2 e o raio da circunferência é 2 também. Então, como o x do centro e o raio da circunferência são iguais, ela realmente é tangente. Então, de novo, o moço não mentiu. Ele falou a verdade. Terceira.
Lambda tem a abscissa máxima igual à ordenada máxima. Opa! Como é que a gente obtém a abscissa máxima de uma circunferência? Vamos ver aqui. Ó, pensa numa circunferência qualquer, tá? A abscissa máxima vai ser no ponto que está mais à direita, né? Porque as abscissas são aqui, o eixo x. Então, o ponto que vai ter maior abscissa é o ponto que está mais à direita. Então, vai ser quem? Ó, se você pegar aqui do centro e ir chegando para a direita, você vai ver que esse ponto é o ponto que vai ter a abscissa máxima. É o x máximo da circunferência. E esse x máximo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x do centro mais um raio, né? Sempre assim. Então, o x máximo vai ser sempre o x do centro mais o raio. E se fosse o x mínimo? Era o x do centro menos um raio, tá? E o y máximo? O que vai ser o y máximo? É o ponto de maior ordenada, é o ponto que está mais em cima na circunferência, né? E aí, como é que você tiraria esse ponto? Só ajeitar aqui o gráfico. Como é que a gente tiraria esse ponto, esse y máximo? Seria o y do centro mais um raio, né? Então, esse é o ponto que está no topo da circunferência, o ponto mais alto, mais acima. Então, vamos lá. Quem seria, então, o x máximo, né? O ponto de abscissa máxima? A abscissa máxima é o x do centro, que é 2 mais o raio. Então, 2 mais 2, que é 4. E qual é o y máximo, né? A ordenada máxima? A ordenada máxima é o y do centro, que é 0, né? Que é 0 mais o raio, que é 2. Então, vai ficar 2. E o que ele diz é, lambda tem a abscissa máxima igual à ordenada máxima. Falso, né? A abscissa máxima é 4 e a ordenada máxima é 2. Tá? Pessoal, questão grande, trabalhosa beça, tá? Considero essa questão difícil, mas é uma questão que a gente revisou vários tópicos num só. Tá? Então, falamos de reta tangente, falamos de equação da reta, falamos sobre ponto interior, ponto exterior, trabalhamos bastante circunferência, abscissa máxima, abscissa mínima, tá? Então, essa questão, embora ela seja bem trabalhosa, né, ela é uma questão bem interessante para a gente fazer uma revisão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aqui e daqui a pouco vamos para a próxima. Bom, pessoal, continuando agora, eu vou fazer a questão de número 7 da nossa lista, tá? AFA 2020. Em uma roda gigante, a altura h em metros em que uma pessoa se encontra em relação ao solo no instante t, em segundos, é dado pela função h de r em r, definida por h de t igual a a mais b seno de ct, onde a, b e c são constantes reais. A figura a seguir ilustra o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 150. Então, ele dá para a gente o gráfico da função h de t, que é uma função trigonométrica, né? Como ele mostra aqui, a mais b seno de ct. Analise cada proposição, verifique quanto verdadeiro ou falso. Então, nosso objetivo principal aqui é achar o a e o b e o c, tá? Então, vamos lá. Como é que se acha o a e o b? Lembra? O a, como ele está somando na função, ele representa o deslocamento vertical da função, tá? E como é que a gente obtém o a? Tem uma formulinha bisurada, né? O a, ele vai ser sempre o y máximo mais o y mínimo dividido por 2, né? Ele vai ser sempre o ponto que vai estar no meio entre o valor máximo e o valor mínimo da função. Por que isso, Eric? Pelo seguinte, ó, se a função seno ela for assim, ó, por exemplo, vai de 2 até menos 2. Então, quer dizer que o a é 0, quer dizer que ela está partindo da origem, que é o meio entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Se você deslocar ela para cá, o tamanho desse deslocamento é exatamente ainda o ponto médio entre o valor máximo da função e o valor mínimo da função. Tá legal? Então, o a você pode tirar por essa formulinha. Y máximo mais y mínimo dividido por 2. No caso, o y máximo é 19 e o y mínimo é 1. Então, o a vai ser 19 mais 1 sobre 2, que dá 20 sobre 2, 10.
Claro, nesse caso, ele ajudou você porque ele já deu o 10 aqui. É o ponto que a função foi deslocada para cima. Então, isso facilitou a nossa vida. Mas essa fórmula, ela funciona até para casos em que isso não acontece, tá? Então, fica ligado nela porque ela pode te ajudar em outros exercícios. Beleza, e o B? Como é que eu vou tirar o B? O B, ele vai ser dado pela... como ele está multiplicando o seno, ele vai ser responsável pela amplitude dessa função seno. E aí, como é que a gente tira essa amplitude? Você pode enxergar aqui diretamente, que ela tem uma amplitude de tamanho 9, ou você pode usar uma fórmula que também, como eu falei, ela é útil para outros problemas. Então, vale muito a pena você conhecer, que é o y máximo menos o y mínimo dividido por 2. Por quê? O y máximo menos o y mínimo dá amplitude para cima e para baixo da onda. Se você dividir por 2, você obtém a amplitude da onda. Então, o valor de B será 19 menos 1 sobre 2, que dá 19 menos 1. 18 dividido por 2, 9. Tá certo? Então, já temos o A e o B. Na verdade, isso nos dá o módulo de B, tá? O correto seria dizer que o B é mais ou menos 9. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do comportamento da função seno, ela pode estar sendo multiplicada por um valor positivo ou negativo. Vai ser positivo se a função começar subindo e depois descer. Mas seria negativo se ela tivesse esse comportamento, que é o comportamento da função menos seno. Tá? Então, no caso, aparentemente, o B é positivo. Tá legal? O B é positivo. Já vou explicar por que eu estou dizendo aparentemente, mas por enquanto fica com essa informação de que o B é 9 e está tudo certo. E o C? Como é que a gente tira o C? O C é o número que está multiplicando o T dentro do seno. Então ele é responsável pela compressão ou esticamento horizontal da função. Ele vai estar associado ao período da função. E por qual fórmula? Bom, o período de uma função trigonométrica é 2π dividido por módulo de C, né? Onde C é o número que está multiplicando o seno, o T dentro do seno. Então, no caso, como é que eu acho o período? Para achar o período, eu preciso achar dois pontos que estejam na mesma fase da função. Então, se eu pensar, por exemplo, nesse 10, que é o natural, o início, eu não sei em que ponto que ela volta para o início da função, né? Que o ciclo se repete. Então, a gente tem que procurar um outro ponto. E aí, o bizu é olhar para o ponto máximo, né? Aqui eu tenho 19 e aqui 19 de novo. Então, esses dois pontos aqui é quando começa um novo ciclo, né? Então, ó, do 30 para o 150, eu tenho um período, né? Um período de tamanho 120, tá? Então, 120 é igual a 2π dividido por módulo de C. Então, o módulo de C seria π sobre 60, né? Ou seja, o C seria mais ou menos π sobre 60, tá? Novamente, o que acontece? Ele poderia ser mais ou menos. Por quê? Como a função seno é ímpar, se ele fosse menos, aqui fora poderia ser menos também e o resultado daria mais, né? Porque o seno, tendo menos seno, o seno de menos t pode ir para fora, ficar menos seno de t. Então, por isso que tanto faz. Na verdade, existem duas funções que satisfazem isso aqui. Uma delas seria a 10 mais 9 seno de π sobre 60t, ou h de t igual a 10 menos 9 seno de menos π sobre 60t, tá? Repare que esse menos, saindo, como ele sai do seno, porque o seno é ímpar, ele cancela esse sinal de menos e fica mais. Ou seja, dá a mesma função, só está escrita de duas formas diferentes. Como ele não disse que o A, B e C são positivos, teoricamente tem que analisar essas duas possibilidades. Porém, elas são equivalentes. Então, não afeta nada, não cria ambiguidade, não cria dupla resposta certa. Então, tá tranquilo, ok? Foi só uma curiosidade mesmo para vocês se ligarem para o caso de ele botar uma função que você tenha que pegar o negativo em vez do positivo. Agora vamos analisar as afirmativas. Primeira afirmativa diz que o módulo de A vezes B vezes C é igual a π.
Vamos ver, né? Quanto é o módulo de A vezes B vezes C? É o módulo de A, que é 10, vezes o B, que seria mais ou menos 9, vou pegar só o 9, vezes o C, que é mais ou menos π sobre 60. Vou pegar só o π sobre 60. E aí, é claro, né? Isso aqui não vai dar π, vai dar 3π sobre 2. Então, a primeira afirmação, falsa. Segunda afirmação. No instante t igual a 20, a pessoa estará a uma altura de h, que está entre 17,5 e 17,8. Essa é mais uma maldade da AFA, né, que eu considero desnecessária. Mas, infelizmente, ela faz isso. h de 20 seria o quê? 10 mais 9 seno de π vezes 20 sobre 60. Isso vai ser igual a 10 mais 9 vezes seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos com, fazendo MMC, vai ficar 20 mais 9 raiz de 3 sobre 2. E aí, pessoal, se você fizer na calculadora, colocando raiz de 3 como 1,73, você obtém aqui um valor aproximado de 17,79, se eu não me engano, 78, uma coisa assim. Então, fica bem perto de 17,8, tá? Então, o aluno ele fica um pouco inseguro para saber, porque poderia passar de 17,8 e aí o aluno achar que a afirmação é falsa, tá? Mas se você fizer na calculadora, ela dá certinha. Então, realmente é uma maldadezinha que a AFA gosta de fazer, né? De obrigar você a fazer as aproximações com conta muito apertada, né? Uma casa decimal muito apertada. Uma aproximação muito apertada. Terceira e última, ele fala que a função h é equivalente à função f de t igual a 10 menos 9 cosseno de 3π sobre 2 menos π sobre 60t. Tá? Bom, lembrando, cosseno de 3π sobre 2 menos θ, né? 3π sobre 2 menos θ cai aqui no terceiro quadrante. Como a gente está falando de cosseno, vai ficar negativo. Então, isso aqui é igual a menos cosseno de... e 3π sobre 2 troca o sinal, né? Isso aqui é igual a menos seno de π sobre 60t. E aí, como esse menos corta com esse menos, isso aqui vai ser igual a 10 mais 9 seno de π sobre 60t, que é a própria função h de t. Beleza? Que a gente tem lá. Então, tá aí, a gente tem duas afirmativas verdadeiras e uma falsa. A resposta, então, apenas duas são verdadeiras. A resposta é a letra B de bola. Belezinha, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês se deem muito bem na prova da AFA, tenham sucesso, tenham aprovação e contem com a gente com tudo, tá bom? Valeu, gente. Um beijo, um abraço para todos vocês e contem comigo para sempre. Valeu?